Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade e, na verdade, vamos até encerrar hoje a sequência de estudos sobre as alianças bíblicas, vendo hoje a sétima aliança. Aliança feita por meio de Jesus Cristo, portanto, a nova aliança. Nós vamos orar, então começaremos o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer por tudo, Senhor, colocando as nossas vidas diante de ti, em todas as nossas necessidades, em tudo aquilo que nós somos, aquilo que precisamos, de forma que, sabendo que o Senhor opera dentro e fora de nós, de forma eficaz, nós esperamos em ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que não só nos criou, mas também nos sustenta. E é por causa do teu poder e graça que nós permanecemos contigo. Que o Senhor receba a nossa oração, abençoe-nos o estudo, para que ele seja proveitoso e possamos aprender a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós já vimos as 6 alianças que Deus fez com o homem. E vimos que há 2 caráteres. As alianças, elas não são iguais. Elas podem ser divididas em 2 categorias, com certeza, e devem ser distinguidas. Isso é fundamental. Nós vimos, inclusive, fizemos um gráfico para mostrar a ideia dessa distinção das alianças. A primeira aliança que nós vimos foi a aliança feita com Adão, lá no paraíso ainda. Não tem o nome aliança. É verdade. Deus não usa o termo aliança para se referir à aliança feita com Adão. Todavia, nós sabemos que foi feita uma aliança por causa dos elementos da aliança. E vimos que a aliança lá para frente, uma aliança feita com Davi, também não tem o termo aliança. Todavia, os profetas, logo em seguida, eles mencionam a aliança feita com Davi como uma verdadeira aliança. Eles dizem que realmente Deus fez uma aliança com Davi, mesmo que não apareça o nome. Isso nós vimos, por exemplo, até no Salmo 89. Vimos que a aliança com Adão, lá no paraíso, foi uma aliança de obras. Ele era um homem puro, né? Um homem que não tinha pecados, e Deus fez uma aliança com Adão para que, se ele obedecesse, não comendo do fruto proibido, ele viveria para sempre e Deus o abençoaria todos os dias de sua vida. A aliança, ela tinha esses termos. Mas, caso ele comesse, desobedecesse, o que aconteceria é que entraria a morte no mundo. Então, o castigo, a maldição, seria a morte. Com a morte, a aliança teria um fim. Por quê? Porque a aliança é um pacto de vida. Ninguém consegue encerrar uma aliança até que haja a morte. E isso nós, inclusive, aplicamos em todas as alianças, nós procuramos aplicar, ou quase todas, aplicar a questão conjugal, que é a maior aliança entre os homens, que é uma aliança também, que é um pacto de vida, e que nem mesmo o pecado pode encerrá-la. E o exemplo disso é Oséias, que Deus ordenou casar com a prostituta, ele casou com a prostituta, isso para simbolizar o relacionamento entre Deus e o seu povo, o povo de Israel, em que Oséias representa Deus, um homem que era um homem puro, um homem bom, usando os termos aqui comuns, ele é um pecador como nós, né? Mas era um homem bom, era um profeta, um homem de Deus, e representava Deus. E a prostituta representava Israel. E nem mesmo com os pecados daquela prostituta, que estava sempre abandonando o profeta, que era seu marido, ele pôde encerrar o casamento. Então a aliança deles continuou. Então Osés é o melhor exemplo de que nem mesmo os pecados dos homens podem encerrar uma aliança, só a morte. A aliança feita com Adão, em Gênesis 2, 16 e 17, em que o pecado de Adão traz a maldição da morte, não é encerrada pelo pecado, é encerrada pela morte. É a morte quem dá fim à aliança. Então é sempre importante lembrar isso. A aliança é um pacto de vida, portanto, só a morte pode encerrar. Nós vimos, inclusive, que entender esse fator, esse caráter da aliança, que é um pacto de vida,
é importante no Novo Testamento, quando nós vamos entender a questão do judeu passar da aliança mosaica para a nova aliança em Cristo. Porque, tendo em vista que a aliança mosaica tem um caráter diferente das alianças da graça, que é uma aliança de obras também, então o judeu entrou num dilema profundo naqueles dias. O que é que eu faço? Porque se eu tenho uma aliança mosaica, estou debaixo dela, eu só pode ser encerrada com a morte. Como é que vai acontecer então para que eu entre na nova aliança e deixe de praticar os ritos que foram ordenados na aliança mosaica? E aí Paulo diz que quando nós cremos em Cristo, acontece uma identificação com Cristo de tal modo que é como se nós morrêssemos com Ele mesmo. Essa é uma coisa que o cristão acho que não assimilou ainda em nossos dias. O cristianismo ele está muito superficial e o cristão, em geral, parece que não entendeu bem o que significa crer em Cristo. Crer em Cristo é se tornar um com Cristo. Paulo diz assim em Romanos 6,4: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados. Ele está dizendo, vocês morreram, nós morremos quando nós verdadeiramente cremos nele, fomos selados com esse sinal que é o batismo. Nós morremos com Cristo, morremos. Ou seja, nós não estamos mais vivos segundo o velho homem, não estamos. E é por isso, por causa dessa identificação com Cristo, que faz com que nós tenhamos morrido com ele na cruz do Calvário, que fez com que os judeus pudessem deixar a aliança mosaica para seguir somente a aliança da graça, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Entendem? Por quê? Porque eles morrendo já não estão mais vivos para a velha aliança. O velho homem morreu. Na cruz do Calvário, realmente, não só Cristo morreu, mas todo aquele que realmente foi batizado em Cristo Jesus morreu com ele na cruz do Calvário. É por isso que nós passamos a ter fazer parte de uma nova aliança. Então, a aliança com Adão, lá no Éden, foi uma aliança de obras, um pacto de obras, um pacto em que eles viveriam para sempre enquanto estivessem obedecendo, porque a morte entraria quando eles desobedecessem. E com a morte, o fim da aliança. Houve a quebra, né, da aliança, então a queda, né, que trouxe a morte, a maldição. A quebra da aliança traz a morte e com a morte o fim. E então eles seguiriam agora para a morte. Deus, por misericórdia, mitigou a pena, né? Não deu a eles o castigo eterno, não lançou eles no juízo eterno, e fez uma nova aliança, que a partir de então é uma aliança graciosa. Ele simplesmente se dirige para Adão e Eva e diz assim, olha, da mulher nascerá o varão que pisará a cabeça da serpente. Dar a eles uma veste que cobre a nudez, que representa o cobrir o pecado, para eles seguirem agora na esperança de chegar o Messias prometido, o que realmente salvaria da condenação que eles mereciam a partir do momento da queda. Segue o tempo, acontece que o pecado se prolifera, e Deus então vê uma única família, a partir de um único homem, temente a Deus, o Noé, e decidindo destruir tudo, porque o negócio chegou ao nível absurdo, chegou, né, o limite da iniquidade, como Deus diz, e Deus separa esse homem, traz o dilúvio, né, para acabar com tudo, para recomeçar uma nova história da humanidade, e então faz uma aliança, né? Uma outra aliança, uma nova aliança nesse caso, referente à aliança anterior, a primeira aliança da graça, Gênesis 3,15, 21, né? Dois versículos que temos que sejam chaves, porque um faz a promessa e o outro dá o sinal, que é a veste, né? Eles recebem as roupas que cobrem a nudez. E então uma nova aliança é feita com Noé. Essa aliança eu vou preservar a criação. Essa aliança ela tem um caráter preservatório e que confirma a aliança anterior. Olha, eu não vou destruir toda a humanidade falhando com a minha promessa. Eu não prometi que vai nascer da mulher aquele que pisará a cabeça da serpente. Eu vou cumprir. Porque se Deus acabasse com a humanidade, obviamente a aliança que Deus fez com Adão teria falhado. Ele teria quebrado a aliança graciosa em que ele prometeu a salvação. Deus confirma com Noé que ele vai preservar a descendência de Noé.
Inclusive, em versículos posteriores, ele menciona o Sem como aquele que é a descendência escolhida, né? Estaria sobre o próprio Jafé, que é o irmão dele, mas que também era um bom homem. Mas ele escolhe o Sem. Veja que não há uma razão no homem para Deus escolher. Sem e Jafé são dois irmãos. A princípio não tem nada no texto bíblico que diga que um é bom e outro é mau. Como no caso do Jacó e Esaú, você pode dizer assim: não, mas Jacó era um bom homem, Esaú não, porque Jacó creu, Esaú não. Mas no caso de Sem e Jafé, me diga, qual dos dois era o bom homem e o mau homem? Então não tem, simplesmente os dois agem de forma semelhante, os dois se mostram homens de Deus, mas Deus escolhe um para ser aquele que daria sequência à promessa redentora. Então, a aliança de capítulo 9, versículo 8 a 15 com Noé, confirma a aliança anterior, inclusive mencionando a descendência de Noé como aquela que vai cumprir a promessa feita a Adão. Segue-se o tempo e Deus então decide chamar um homem para começar ali um relacionamento mais particular, escolhendo assim também a sua descendência e formar um povo por meio do qual o cumprimento da promessa redentora se daria, o Abraão. E aí Abraão, veja, acontece a mesma coisa. Ele diz que todas as famílias da terra serão abençoadas nele. Ele promete um filho, filho da promessa. Então faz uma aliança e até menciona já um pouco mais de elementos. Porque lá no Monte Moriá, que é Jerusalém, futuramente, que é o Monte Sião, Deus testa o Abraão e ele vai ali entregar o Isaac, seu filho, em sacrifício. E Deus diz, olha, você entregou seu único filho, então juro que eu cumprirei a minha promessa a você. E a gente vê bem claramente ali a associação entre Cristo Jesus, que morre exatamente no mesmo lugar, tá certo? O lugar onde Isaac ia ser sacrificado é o mesmo lugar onde Jesus foi sacrificado. Não tem como não associarmos. E a aliança confirma a aliança com Adão, de 3, 15, 21, e com Noé, que é a questão da preservação da vida. Veja que na aliança com Noé fica claro que é toda a criação que recebe os benefícios da aliança. E nós vemos isso em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que a criação aguarda a redenção, aguarda o cumprimento da redenção, mostrando que a aliança com Noé, do capítulo 9, versículo de 8 a 15, ela realmente é uma aliança de redenção. E essa aliança aponta para a redenção não só do homem, mas de todo o universo. E Paulo confirma isso, fala isso, explica isso para nós no capítulo 8, a partir do versículo 18, mostrando que a redenção não só alcança o ser humano, mas toda a criação. Então veja que essas três alianças, elas apontam para uma descendência, para uma promessa graciosa de Deus, que é a salvação, e é, portanto, uma aliança unilateral em que Deus está fazendo com o ser humano e prometendo. Com Adão e Eva, Deus não exigiu nada lá depois da queda, né? Com Noé, ele não exigiu nada depois do dilúvio. Com Abraão, ele não exigiu nada quando ele prometeu o Isaac e fez uma série de outras promessas a respeito nesta aliança com Abraão. Portanto, todas elas são unilaterais, todas elas são graciosas e todas elas prometem. Acontece que um pouco depois, quando o povo de Deus é formado, né, os descendentes de Abraão, o povo de Israel, acontece que Deus decide fazer uma outra aliança. Essa outra aliança, no entanto, ela surge de uma forma completamente diferente das anteriores. Ela não é uma aliança que promete salvação, mas que promete bênçãos e maldições. Se vocês cumprirem a palavra, o mandamento, né, a lei, aquilo que Deus entregou por meio de Moisés, as tábuas da lei e todo o Pentateuco, né, que foi revelado, e aí tem as leis que estão prescritas dentro do Pentateuco que eles deveriam cumprir. E Deus diz assim, se vocês obedecerem, eu prometo abençoar. Se vocês desobedecerem, eu prometo castigar. Então veja que é uma aliança que já não tem só bênçãos, tem maldições. Semelhante, inclusive, à primeira aliança com Adão. E nessa aliança não é uma promessa de salvação. Nessa aliança é uma promessa de bênçãos. Portanto, essa aliança deve ser compreendida, e ela está em Êxodo, e eu coloco como uma referência Êxodo 24, de 1 a 11, ela deve estar em paralelo com aquela sequência de alianças da graça. Porque ela tem um caráter distinto, não pode ser misturada. Caso contrário, misturar as alianças da graça com a aliança mosaica
seria o mesmo que não explicar, não demonstrar o entendimento do qual a finalidade de cada uma. A primeira é uma aliança que tem como finalidade a salvação, a redenção. A aliança mosaica tem como propósito determinar bênçãos e maldições para que Israel vivesse uma vida santa ao Senhor. E, inclusive, não só para isso, mas para encerrar todo mundo debaixo do pecado, mostrando que ninguém será justificado por obras. Paulo diz isso em Romanos. Romanos 3, Paulo diz que a aliança mosaica encerrou todos debaixo do pecado de propósito, para que todos vissem que não há salvação a não ser pela graça divina. Em outras palavras, a aliança da graça promete a salvação. A aliança mosaica diz assim: olha, tá vendo? Vocês precisam da aliança da graça. Ou seja, na aliança da graça, Deus dá a promessa redentora pela qual virá o Messias. Na aliança das obras, ele aponta para a aliança da graça, dizendo: veja, tá vendo que não tem jeito de vocês serem salvos por obra? Tá vendo que não tem jeito de vocês serem abençoados eternamente por meio de obras? Porque vocês, mesmo que eu faça uma aliança e prometa bênçãos, vocês não conseguem cumprir. Então, a aliança mosaica, ela nunca pretendeu nos salvar, mas ela sim também, além de nos mostrar que somos pecadores e nos ensinar a necessidade da santidade, apontando para a santidade de Deus, ela aponta para Cristo. Sim, ela aponta. Por que ela aponta para Cristo? Porque ela diz: ô pecador miserável, ô pecador que não consegue fazer a vontade de Deus, ô pecador que não consegue agradar a Deus, nem quando Deus diz bem claramente o que ele quer: ó, eu quero isso, 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 e você não consegue fazer, puxa vida, não tem jeito. Então, a aliança mosaica, ela mostra a necessidade de Cristo. Ela aponta para a necessidade do cumprimento da aliança da graça. Mais à frente, Deus, em um certo momento, segundo Samuel 7, de 1 a 17, ele chama Davi, que colocou no seu coração o intento de construir um templo para Deus, e Deus diz: eu é que vou construir uma descendência para você. Nessa descendência é que nós teremos o estabelecimento da promessa do reino eterno e da construção de um templo eterno. Então Deus promete para Davi o que prometeu para Adão e Eva, o descendente. Promete para Davi o que prometeu para Noé, a eternidade da criação. Promete para Davi o que prometeu para Abraão, o descendente prometido, pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que em Davi, ele promete, ou para Davi, ele promete que esse descendente seria um rei eterno do povo de Deus e seria aquele que ergueria o templo eterno de Deus, no qual Deus seria adorado verdadeiramente. Ou como disse Jesus para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. Então, nessas alianças, há uma semelhança fundamental, a presença de uma promessa sobre um descendente. Há a presença de uma preservação de um descendente e uma redenção decorrente desse descendente, que, como nós vemos em Noé, ela não só alcança, a promessa não só alcança um povo, né, pessoas, mas alcança uma criação inteira, a criação de Deus. Então, 6 alianças nós vimos. Uma aliança foi quebrada, a aliança com Adão antes da queda, então ela desapareceu. 4 alianças foram preservadas porque só Deus prometeu. Então, as alianças da graça com Adão após a queda, com Noé, com Abraão e com Davi, elas são preservadas pelo próprio Deus, elas permanecem. Essas alianças ficam esperando o cumprimento. O que acontece com cada uma delas? Uma vai anulando a outra de forma alguma. Tanto que nós veremos hoje que no Novo Testamento é mencionada a aliança com Abraão. Mas por que é mencionada a aliança com Abraão? É mencionada a aliança com Davi. Por que é mencionada a aliança com Davi? Porque todas essas alianças da graça estavam em vigor, completamente em vigor. Ou seja, Jesus é o filho de Davi, o que ele está dizendo? Cumprimento da aliança. Jesus é o prometido, aquele descendente prometido a Abraão. O que é isso? O cumprimento da aliança. Isso tudo mostra que a aliança de Abraão a Davi, todas as 4 estavam em vigor. Todas as 4 estavam em vigor, aguardando o cumprimento.
Lá em Apocalipse é mencionada também ainda a aliança com Adão. O descendente pisaria a cabeça da serpente. Então, veja que e Paulo cita, né? Paulo diz, olha, logo em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Então veja que no Novo Testamento são mencionadas todas as 4 alianças. Por quê? Porque elas estavam em vigor. Deus prometeu algo e Deus cumpriria. Porque ainda que sejamos infiéis, como diz Paulo a Timóteo, ele é fiel e permanecerá fiel. Então, o que estavam aguardando? Que chegasse aquele que cumpriria a promessa. E é o que nós vemos hoje. O cumprimento da promessa feita a Adão e Eva, a Noé, a Abraão e a Davi. Vamos começar com o texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versículo a partir do 31, ele menciona uma nova aliança. Então veja, já 4 alianças passaram, alianças da graça, e Jeremias é o profeta que diz, olha, e ainda haverá mais uma nova aliança. Só que ele já dá os indicativos de que essa será a última aliança. Ela tem um caráter final de realmente alcançar a completude do propósito divino para o seu povo. Vamos ler o texto. Jeremias 31, de 31 a 34. Então, capítulo 31, versículo também 31 até o 34. O profeta diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Observe, ele não está citando a aliança com Abraão. Quando ele diz, no dia que tirei pela mão do Egito, ele está se referindo à aliança mosaica. Por quê? Foi exatamente a aliança no Sinai, capítulo 19 de Êxodo, logo após eles terem saído do Egito, quando eles chegam no Sinai, Deus faz uma aliança, entrega as tábuas da aliança, né, que Moisés traz depois de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e ali é estabelecida uma aliança de obras, como nós falamos, uma aliança em que eles tinham que obedecer, mas eles sempre desobedeciam, então eles sempre sofriam a maldição da aliança. Veja que, quando ele diz que eles anularam, não é no sentido de que acabou, a aliança não vale mais, então vamos fazer outra. Por que a gente pode provar que isso não é esse o sentido? Porque a aliança mosaica, ela permanece desde aquele dia até os dias de Jesus. Tanto que Jesus é circuncidado, cumpre todos os ritos mosaicos, e até quando ele cura as pessoas, ele diz assim, vai ao sacerdote, oferece o sacrifício conforme a lei de Moisés para testemunho. Então o que significa? Está valendo a aliança. Em Romanos 7, Paulo fala aquela questão de o judeu poder viver uma nova aliança, deixando a velha aliança mosaica para trás, porque ele morreu com Cristo. E ele diz, ele usa o seguinte argumento. Romanos, mantenha Jeremias, mas abra também em Romanos capítulo 7, só para a gente poder entender essa questão da aliança mosaica não ser finalizada, encerrada com a quebra ou as cláusulas serem cumpridas quanto à maldição, né? Eles desobedeceram, então maldição, castigo. Ela não se encerra, ela apenas traz as maldições sobre o povo, sobre a geração. Romanos capítulo 7 diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Veja, não é até que ele desobedeça, é toda a sua vida. Porque se uma aliança fosse invalidada com a desobediência, então no momento em que o homem ou a mulher desobedecesse qualquer cláusula, ali encerrou a aliança, segue em frente, agora vai ser castigado, mas você segue a sua vida em frente. Essa não é a ideia. Ele diz que a aliança tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, quando é que encerra a aliança? Com a morte. Aí ele lá na frente ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Só tem um jeito de morrer para a velha aliança, só tem um jeito. É por meio de Cristo.
A nossa identificação com Cristo, nossa união com Cristo pelo batismo na cruz do Calvário é tão real que nós morremos com ele para a velha aliança. No nosso caso, os gentios que não tinham a velha aliança não tem uma implicação dessa natureza, porque nós viemos de outra tradição, digamos assim, religiosa, né? O gentio, aquele que não é judeu, ele não foi circuncidado e assim por diante. Mas no caso do judeu, isso é fundamental ele entender, que realmente ele morreu com Cristo para também a velha aliança. Nós morremos para o velho homem, né, para suas práticas, seus pecados, mas eles morreram também para a velha aliança. Por quê? Porque é uma morte que é considerada verdadeira diante de Deus. A morte para o velho homem. Então, quando Jeremias, no versículo 32, diz que ele fez uma aliança e agora fará uma nova aliança, não conforme essa velha aliança, está se referindo à aliança mosaica. Não a aliança com Abraão, com Noé, com Adão antes, né? Adão, Noé, Abraão e o Davi, mas a aliança mosaica. É porque, inclusive, ela se mostra, e Paulo diz isso em Romanos também, insuficiente, incapaz de salvar o homem. Versículo 33, Jeremias 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Observe que essa nova aliança, então, substitui a aliança mosaica, fazendo com que o povo do Senhor tenha uma vida com Deus aqui. Então veja, a aliança mosaica ela é externa, dar leis para que o homem a obedeça. Olha, aqui estão as leis, obedeçam. A aliança com Cristo, a nova aliança, é uma aliança interna, porque é uma aliança em que Deus imprime a lei no coração, percebe? Então, a aliança mosaica, sendo externa, se mostrou incapaz, insuficiente para santificar o homem, porque o homem é incapaz de cumprir, porque o problema dele está no coração. A aliança com Jesus, a nova aliança, ela é interna, portanto ela é eficaz, porque o Espírito Santo opera dentro da pessoa para que a palavra de Deus seja colocada, guardada dentro da pessoa. E então transforma verdadeiramente a pessoa, como nos diz 2 Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo à imagem do Senhor Jesus. Então Jeremias é o profeta que indica que uma nova aliança seria feita. Nós vamos ver que essa aliança tem a ver com as alianças da graça, mas não tem a ver com a aliança mosaica. Ela é distinta da aliança mosaica, que aponta para Cristo por causa da necessidade da salvação que ela vai demonstrar, pela incapacidade do homem de cumpri-la, mas ela não é uma aliança similar. Ela não está dentro, não deve ser colocada numa linha reta, seguindo as alianças da graça ou anterior aliança com Cristo. Esse é um gráfico equivocado. Por quê? Porque ao colocar a aliança mosaica numa sequência com as alianças da graça, você estará dizendo que ela tem a mesma natureza. E ela não é de mesma natureza. Ela é distinta. Ela é uma aliança de todas características distintas das alianças da graça. E aí nós vamos para um outro texto em que aparece aí a associação da aliança, nova aliança em Cristo Jesus, com as alianças anteriores. Vamos para Lucas. Então abra aí em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67. Lucas 1, 67. Lucas 1, 67. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Veja que ele está cheio do Espírito Santo, o pai do João Batista, fazendo alusão à salvação em Cristo Jesus, porque inclusive Jesus já estava no ventre de Maria. Então, veja os elementos dessa salvação que está vindo, né? Ele está redimindo o povo com poderosa salvação na casa de Davi.
Então observe que Jesus é o cumprimento, tá certo, da aliança feita com Davi. Há uma relação. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então veja, ele está dizendo, aquilo tudo que ele prometeu antes agora vai se cumprir. Então, as alianças anteriores vão desembocar na nova aliança em Cristo Jesus, porque Jesus é o cumprimento da nova aliança. E os profetas mencionaram, Deus falou isso a Davi, para nos libertar dos nossos inimigos. E aí, dos nossos inimigos, qual era o problema de Adão e Eva lá também? O inimigo que é a serpente. A serpente é o inimigo que vai ser a cabeça esmagada, né? Ou teria a cabeça esmagada. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então, a libertação de um inimigo, salvação e libertação de um inimigo, elementos das alianças. E veja, ele não diz de algo novo, mas de algo que vai se cumprir. Observe que quando Zacarias está profetizando a salvação em Cristo Jesus, ele está falando de um cumprimento e não de uma novidade. Ah, tudo que passou, passou, não tem nada a ver agora, encerra, e aí nós vamos começar algo novo. Ele não fala nesses termos. Ele fala citando os profetas, citando as alianças antigas, inclusive ele menciona a aliança com Davi, ele menciona o cumprimento. Agora vai chegar. Agora vai acontecer. Então há uma relação. Mas veja que ele não cita a aliança mosaica. Ele não cita a aliança mosaica porque a nova aliança não tem uma identificação com a aliança mosaica. As alianças da graça não têm uma identificação com a aliança mosaica. E continuando, ele diz, versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais. Opa! A aliança, ela vai para frente e ela vai para trás. Mas como? Como Deus usaria de misericórdia com aqueles que já haviam morrido, mas esperado no cumprimento das promessas de Deus? A nova aliança, ela vai para frente, ela vai para trás. Observe que ela tem uma associação, uma ligação, uma identificação com as alianças anteriores. Quando ela se cumpre, ela então traz todo o cumprimento das promessas para serem aplicados a todos os que esperaram atrás. Percebeu? É uma aliança que, ao ser cumprida, abençoa todos os anteriores que estavam debaixo da aliança com Adão, Gênesis 3, 15 e 21, Noé, Gênesis 9, Abraão, Gênesis 15, Gênesis 12, 15, Davi, segundo Samuel 7. Então, todos esses que receberam a aliança e que se estendia para o povo do Senhor, não só para os personagens, eles eram mediadores, mas não os únicos a serem abençoados, beneficiados com a aliança. Todos aqueles que esperaram, todos os que tiveram debaixo das alianças da graça, que foi feita desde Adão, então, portanto, é um número muito grande de pessoas, porque desde Adão a aliança da graça foi feita, todos se beneficiam do cumprimento da aliança. Veja que ele usa de misericórdia com os antigos. Então, a salvação de todos os que viveram desde a aliança da graça com Adão, a salvação estava no cumprimento da aliança da graça. Quando vem o Salvador, o Redentor, o mediador de uma nova aliança, que é Cristo Jesus, as implicações, os benefícios da aliança vão a todos os que esperavam, todos os que aguardavam, porque eles estavam debaixo de uma mesma aliança. Em outras palavras, podemos dizer que apesar de serem 5 alianças da graça, Adão, Noé, Abraão, Davi e Cristo, apesar de serem 5 alianças da graça, podemos dizer que elas são uma única aliança. Uma única aliança no que diz respeito ao propósito, no que diz respeito ao cumprimento, no que diz respeito ao fato de que elas apontavam para o mesmo personagem e o cumprimento da promessa, a salvação. Todas podem ser chamadas de uma aliança. Portanto, todos estavam debaixo de uma aliança de graça em que Deus prometia salvação, que é a justificação, nova vida, vida eterna. Todos se beneficiando. Então, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Opa!
Ele usa uma aliança só e fala menção mais uma vez a uma aliança, porque ele já mencionou Davi. Agora ele está mencionando outro. Mas é uma única aliança. E do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Abraão recebeu a bênção, o cumprimento da aliança feita com ele só quando Jesus chegou. Em outras palavras, ainda que Abraão estivesse vivendo debaixo da aliança da graça, o cumprimento da aliança feita a Abraão só se deu quando Jesus chegou, quando Cristo veio cumprindo, obviamente, né, tudo aquilo que Deus prometeu, morrendo em nosso lugar, cumprindo a redenção. E Paulo diz isso. Em Gálatas capítulo 3, segura Jeremias, Lucas, mas abre em Gálatas 3, versículo 16, ele diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Ou seja, a promessa da aliança feita a Abraão, Adão, Noé, Abraão e Davi, se cumpriu em Cristo. Por isso que as implicações, os benefícios também foram alcançados quando Cristo veio. Então, é ali que se cumpre a aliança com Abraão. De conceder-nos que, livres de das mãos, Lucas 1:74, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os nossos dias. Santidade e justiça. Justificação é um elemento da aliança e a nova vida é outro elemento da aliança, outra bênção. Então, veja que a aliança, a nova aliança com Cristo, é um cumprimento da aliança feita com Abraão e com Davi. Então, não é uma aliança distinta, é uma mesma aliança. É nova, porque agora tem um novo mediador, com novas promessas, mas que cumprem as promessas anteriores. Então, é uma mesma aliança, porque todas elas apontavam para Cristo Jesus. É interessante nós vermos que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Pedro diz aos judeus, falando sobre Cristo: Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Observe que quando o Novo Testamento menciona o cumprimento e a associação da nova aliança com o Antigo Testamento, ele não faz uma associação com Moisés. Nunca é feita uma associação com a aliança mosaica. É sempre feita uma associação com as alianças da graça. A aliança com Abraão, a aliança com Davi, principalmente esses dois. Sempre é feita uma associação com elas. Com Moisés, é feita uma contraposição. É mencionada a incapacidade da aliança mosaica de conduzir à salvação, de salvar o homem. Então é sempre colocado em oposição à aliança de Cristo, principalmente lá em Hebreus, né? Aliança em Cristo, aliança mosaica. Paulo também vai fazer isso. No capítulo 7 de Atos, Estevão pregando, ele também cita a aliança com Abraão. Ele diz assim, então, capítulo 7, versículo 8. Lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Ele menciona a aliança feita com Abraão. A aliança feita com Abraão tem como sinal a circuncisão. E essa circuncisão apontava para Cristo, porque ele é uma circuncisão que tem a ver com a semente do homem, para que, sendo separado, um povo separado, em que uma semente santa separada vai trazer um descendente santo, que é Cristo Jesus. Então a ideia é essa. Tanto é que nós vamos ter os descendentes de Abraão até culminar em Cristo. Em Cristo se encerra a circuncisão. Por que a circuncisão encerrou
mesmo com a aliança tendo sido feita com Abraão, porque cumpriu seu propósito apontar para Cristo. Tanto que Cristo faz uma nova aliança para que tenhamos um novo sinal dela. Essa nova aliança, ela tem como sinal agora a ceia do Senhor. Não mais a circuncisão, mas o batismo e a ceia do Senhor. Então, veja que essa nova aliança com Cristo, ela tem toda uma relação com as alianças anteriores. E é assim que então Cristo Jesus, ele vai cumprir tanto a aliança mosaica quanto a aliança feita da graça, feita com Adão, Noé, Abraão e Davi. Por que Jesus cumpre todas as alianças? Veja que ele tinha que cumprir todas as alianças, tanto as da graça quanto as de obra, para que ele pudesse tanto ser reconhecido como um perfeito homem e ser aceito como sacrifício, e a aliança mosaica, se ele não fosse um perfeito homem, um homem que fizesse exatamente a vontade de Deus, cumprisse cabalmente toda a lei de Deus, ele não seria, portanto, considerado aceito, ele não seria considerado adequado, ele não seria considerado como um sacrifício agradável a Deus, porque teria que ser santo. E a aliança da graça ele cumpre exatamente se dando gratuitamente em nosso lugar. Então, Jesus cumpre as duas alianças, tá certo? A aliança da graça e a aliança da obra. Todavia, ele é exatamente o prometido das alianças, né, da graça de Deus. E lá em Mateus 26, Jesus institui a nova aliança. Né? Ele está para ir à cruz e ele institui a nova aliança. Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então, Jesus institui uma nova aliança em seu sangue. Então veja que nós vamos ter os elementos dessa aliança. Lembra que nós mencionamos que as alianças possuem uma série de elementos. Tá? Os elementos são, primeiro, nós temos um mediador. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo nos fala que Cristo é o mediador. Hebreus também vai nos falar sobre o fato de que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Mas vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, em que Paulo diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Jesus é o mediador, tá, de uma nova aliança. Esse, então, é diferente de Abraão, é diferente de Adão, vamos botar antes, né? Adão, Noé, Abraão e Davi. Jesus é o mediador da nova aliança. Hebreus, como nós já falamos, capítulo 8, versículo 6 diz: Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus é o mediador da nova aliança, uma aliança feita entre Deus e o seu povo. Qual o local da aliança? Todas elas tiveram um local. O local da aliança é o Calvário, que é Jerusalém, que é o Monte Sião, que é a terra de Moriá. Nós vamos ter a aliança com Adão, a primeira aliança da graça, feita no paraíso ainda. A aliança com Noé, feita ali em volta ali da região em que a arca de Noé pousou, né? Foi onde ela, depois do dilúvio, ficou, e por ali, mais ou menos, eles então fizeram o primeiro culto ao Senhor após o dilúvio. A aliança com Abraão e a aliança com Davi, no entanto, ela já possui uma semelhança em local, porque as duas foram feitas no mesmo lugar da aliança com Jesus, que é exatamente ali
o monte principal, que é o Monte Sião, que é a terra de Moriá também, né, lá de Abraão. Então o Calvário é o lugar da aliança. E qual é o sinal da aliança? A aliança com Abraão tem a circuncisão. A aliança com Davi teve em Salomão, né, o seu cumprimento, que é a dinastia de Davi, é um sinal da aliança com Davi. Veja que nunca deixou de ter, mesmo quando se dividiu, Judá continuou, e mesmo depois do cativeiro, ainda continuaram com a descendência de Davi e preservando, né, aqueles que sentariam no trono. Então, a dinastia de Davi é o sinal da aliança com Davi. O templo de Israel, construído pelo filho de Davi, é um sinal da aliança feita com Davi, porque, inclusive, a promessa feita a Davi é que o filho seria rei e o construidor do templo, né? E Jesus tanto é o rei dos judeus, né? Como ele morre com essa inscrição, como ele diz que ele construiria, ergueria, levantaria o templo, que era o seu corpo, que é o verdadeiro templo do Espírito Santo, e nele a igreja do Senhor se torna templo do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que nós somos o santuário de Deus. 1 Pedro 2 nos diz que somos pedras vivas que formam o santuário do Senhor. Então, o sinal da nova aliança é outro. Qual é o sinal da aliança? É o batismo e a ceia. São sinais da nova aliança. Um que ingressa e o outro é aquele que permanece sendo desfrutado, não seria o termo, permanece sendo praticado, né? Sendo realizado constantemente, porque inclusive ele é renovador, né? A ceia é um sinal renovador. Está sempre sendo praticado, porque ela vai renovando, né? Confirmando a nossa aliança com Deus. Então, o batismo é um sinal único que nos ingressa, mas a ceia é um sinal que confirma. O batismo ingressa e a ceia confirma. Então, são dois sinais da nova aliança. E quais são as promessas feitas na nova aliança? A justificação, que já é uma promessa antiga, Paulo fala isso em Romanos 5, né? Eles justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A nova vida, né? Em Romanos 8, ele fala que nós temos nova vida pelo Espírito do Senhor. Paulo fala em Gálatas 2,20 que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, me amou e se entregou por mim. Então, uma nova vida, e nessa nova vida, uma vida eterna. Então, a justificação, a santificação e decorrente desses dois, a vida eterna, porque só é vida eterna, a vida eterna para quem vive pela justiça de Deus e uma nova vida, a santidade de Deus. Quem vai andar à presença de Deus se não tiver justiça e santidade, né? Então a promessa da nova aliança é a justificação e a santificação. E esses dois levam à eternidade, à vida eterna, certo? Então, essas são as promessas da nova aliança, certo? E qual é o propósito? É constituir para sempre um povo para Deus. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Versículo 9 diz: E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, observe que a nova aliança é uma aliança em que tem como promessa constituir um povo para Deus. Jesus constituiu, para que vivam para sempre como reino e sacerdote. Reino e sacerdote tem a ver com a promessa feita a Davi, porque em Davi tem a ver com o rei eterno e tem a ver com o templo do Espírito, o templo de Deus. O Novo Testamento fala do templo do Espírito Santo. Então, o cumprimento se deu em Cristo. Olha, Jesus é o rei eterno e tem súditos desse reino. Jesus é o que ergueu o templo do Senhor e constituiu-nos como sacerdotes para adorarmos a Deus. Percebe? O cumprimento da promessa feita a Davi. Jesus é exatamente aquele, não Salomão. Salomão
ele é uma garantia, um penhor. A dinastia de Davi é um sinal do cumprimento da promessa feita a Davi, não é o cumprimento. O templo é um sinal, o templo físico de Israel, né, foi um sinal da promessa, da aliança feita a Davi, mas não o cumprimento. O cumprimento se deu em Cristo, que nos fez reino e sacerdotes. Porque Jesus é o rei e é aquele que é o mediador, o sumo sacerdote do templo do Senhor, do culto ao Senhor. Então, se deu em Cristo Jesus o cumprimento da aliança feita com Davi, com certeza. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo nos diz que o Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, veja que o propósito era exatamente isso, constituir um povo para Deus. Um povo que seja reino e sacerdote. Reino e sacerdote para sempre. É para servir ao Senhor para sempre. Então, esse era o propósito do Senhor. Veja que a aliança, a nova aliança, ela então cumpre e encerra tudo. Ela é uma aliança eterna. Não é uma aliança que tem um propósito de levar a uma outra aliança. É a final, o desfecho das alianças. Se encerra nela, se encerra. Completamente distinta da aliança mosaica, inclusive como Paulo em 2 Coríntios 3, quando fala da letra, né, que as pessoas interpretam errado, quando ele fala da letra e do espírito, ele está comparando a aliança mosaica com a aliança com Cristo, a aliança da lei com a aliança da graça, né? Então, é uma aliança que encerrou a aliança mosaica, cumpriu as alianças da graça e tem um caráter eterno, porque Jesus, então, é o eterno Redentor, o eterno Rei, o eterno sumo sacerdote. Ele, então, trouxe o cumprimento final da alianças da graça que Deus fez com os personagens antigos, trazendo as bênçãos dessa aliança para os anteriores, né, os que esperaram em Deus nos dias do Antigo Testamento, e aqueles que esperam em Cristo até os dias em que o dia que ele venha, o dia que ele volte para buscar o seu povo. Eis então aqui a nova aliança, a sétima aliança, na qual nós estamos participando. E nós, para que participemos dela, nós passamos pelo batismo, que nos uniu a Cristo, e celebramos a ceia do Senhor, que confirma esta aliança e renova em nós a fé, renova em nós a vida, a nova vida, para que nós não esqueçamos das promessas que o Senhor fez para o futuro, diz respeito à volta dele e à vinda do novo céu e da nova terra. E é debaixo dessa aliança que nós estamos, e unicamente dela, as alianças da graça que culminaram em Cristo, e não há mais outra para nós estarmos vivenciando a relação com Deus. Então, desfrute dessa aliança e viva para a glória do Senhor, porque essa aliança é eterna e ela culmina com a eternidade em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, pela tua palavra que nos ensina sobre tudo que o Senhor fez para nós e em nós, de forma que nós louvamos o teu nome pela obra externa e interna que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a ser bênção, a glorificar o teu nome, a honrar, ó Deus, aquele que entregou a vida por nós e ó Deus, testemunhar aquilo que o Senhor operou em nós diante do mundo, mostrando, ó Deus, o teu poder e graça, ó, que operam eficazmente naqueles que se achegam a ti. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana para vocês.